Olá, quarto ano. Hoje nós faremos a continuação da atividade da aula passada. Nós começamos na aula passada a mexer com imagem e som. Então, nós vimos alguns filmes, né? Colocamos os sons dos filmes, do modo gravado em microfone, do modo som do arquivo, e também colocamos um exemplo de vídeo, certo? Então, eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês. Vocês vão receber essa atividade 10, tá? Então, é a parte 2 da atividade em relação à imagem, a vídeo e som, certo? Aqui embaixo tem o que a gente vai adicionar na aula de hoje. Então, são as transições dos slides, os botões de ação que vocês já viram e o hiperlink, que a gente vai colocar lá naquele menuzinho que vocês montaram. Vou abrir aqui o PowerPoint para a gente poder fazer juntos. Então, vocês montaram uma apresentação com 8 filmes, né? Então, vocês escolheram os 8 filmes e os slides seguintes eram um para cada filme, certo? Então, aqui tinha somente o título e a imagem. E nós colocamos o som da música daquele filme, certo? Então, seja ele gravado no microfone ou com o download da música, um som do arquivo, ou até mesmo, nós fizemos aqui um vídeo, né? Então, nós fizemos esses exemplos, certo? Feito isso, considerando que isso era da atividade 9, feito isso, nós vamos abrir essa atividade 9 e vamos colocar o quê? As transições, os botões de ação e o hiperlink, certo? Transição, nós vimos algumas aulas, como funciona, né, com detalhes, e eu vou dar uma recapitulada. Então, a transição, ela é o quê? Ela é um movimento que acontece na troca de um slide para o outro, certo? Então, eu vou colocar aqui um efeito de transição, por exemplo, no menu. Vou colocar cortina abrindo, certo? Quando a gente insere um efeito ali de transição, ele aparece debaixo do número do slide, uma imagenzinha de uma estrela indicando que ali tem uma transição, certo? Então, no 1 tá aparecendo que tem a transição e nos demais não tem transição. Nós vamos adicionar em todos, tá? Podem escolher um diferente para cada, para vocês treinarem mesmo, como insere, como troca uma transição, certo? Aqui nós temos, ó, vários tipos. Eu vou escolher. Se vocês tiverem versões diferentes da que a Pro está usando, talvez apareçam outros efeitos, tá bom? Mas não importa, não precisa ser pegar esses efeitos que a Pro está escolhendo. Vocês podem escolher os efeitos que vocês quiserem. Então, coloquei uns efeitinhos aqui. Muito bem, o último. Tá certo. Reparem que em todos os números das miniaturas dos slides, debaixo deles, todos têm uma estrelinha indicando que eu inseri uma transição, certo? A transição não é apenas a aplicação aqui do efeito animado, tá? Nós temos algumas configurações aqui em cima, certo? Quanto vai ser a duração da troca do slide, se ele vai rodar sozinho, se a gente vai colocar para a apresentação rodar sozinha, tá? Ou clicando com o mouse, que na verdade o meu está dessa maneira, clicando com o mouse. Mas se eu quisesse testar, colocar para rodar sozinha a minha apresentação, colocaria aqui após, sei lá, 2 segundos. Vamos testar? Vou colocar aqui, ó. Selecionar todos após 2 segundos. Vamos verificar o que acontece. Então, não estou mexendo. E ele vai trocar para o próximo slide, depois da transição. Olha lá. 2 segundos. Depois da transição, 2 segundos. E assim por diante, porque eu configurei que a troca dos slides seria automática após tanto tempo entre um slide e outro, certo? Então, essas configurações de troca de slide, eu posso fazer aqui, ó. Por enquanto, o que a gente tinha visto até agora? Somente os efeitos de animação. Mas dá para colocar algumas configurações aqui, certo? Muito bem, aqui tem alguns sons, né? No caso,
Se vocês quiserem testar também, podem experimentar, tá bom? Então, eu vou experimentar aqui junto com vocês. Por exemplo, no primeiro slide, vou colocar o som de aplausos. Vamos ver o que acontece. Então, eu venho aqui embaixo para rodar a apresentação, tá? Porque eu só consigo ouvir esse efeito de som quando estiver rodando a apresentação. Som de aplausos, muito bem, funcionou. Vou colocar um som no segundo slide. Vou colocar o som de... Deixa eu ver... Explosão. Vamos ver o que acontece? Certo? Vou colocar aqui no terceiro slide o som de tambor. Rodar a apresentação. Além do próprio sonzinho que já está no slide, tá bom? Que a gente já inseriu aqui no slide, certo? Mas isso é uma coisa que a gente não usa tanto hoje em dia. Só que se vocês quiserem experimentar, experimentem dessa maneira. Então, cliquem na miniatura do slide e escolham um tipo de som, tá bom? Se vocês quiserem fazer com que o slide passe sozinho de um para o outro, é só escolher aqui, ó. Após tantos segundos, ele vai para o próximo e assim por diante, tá bom? Então, transição não é apenas a animaçãozinha aqui entre um slide e outro, é também essa configuração de troca de um slide para o outro. Se vai ter som, se vai ser automático, se vai ser clicando, quanto tempo vai durar, tá bom? Experimentem isso também. Então, agora que vocês já experimentaram as transições, vamos fazer os botõezinhos de ação. Por enquanto vocês estão experimentando ainda a ferramenta do PowerPoint, vocês não têm a habilidade necessária para mexer com o slide mestre, nós faremos um por vez, tá bom? Então, vamos colocar botõezinhos de ação do jeito que a Pro ensinou lá no início. Vamos lá, inserir, formas, e vocês vão pegar alguns botõezinhos. Pode ser o botãozinho de voltar, desenha o botão, dá um OK. Pode ser também o botãozinho de home, né, que ele vai voltar lá pro menu. Desenhou, OK. E o botãozinho também de avançar, o próximo, né? Então, esses três já está suficiente. Esse grupinho desses três aqui já está OK, certo? Feito isso, podem inserir um por vez aqui em cada slide, são só 9 slides, né? Se vocês quiserem experimentar, copiar e colar, também podem fazer, tá bom? Mas é legal vocês inserirem, para lembrar onde fica a ferramenta, certo? A Pro vai colocar aqui, ó, em todos os slides, eu copiei e colei, tá? Muito bem, vamos ver os botões de ação funcionando? Então, para que servem os botões de ação? Lembrando, tá bom? Botãozinho de ação é aquela imagem, aquela forma, aquele objeto que eu tenho e tem uma ação dentro dele. Qual é a ação? Cada botão tem uma ação diferente, né? No caso desse botãozinho, ele retorna para o slide anterior. Esse botão da casinha, ele volta para o menu. E esse botão da setinha para a direita avança para o próximo slide, tá bom? Então, tem vários botõezinhos de ação aqui embaixo, ó. Botões de ação, tem vários. Nós vamos usar somente esses mais simples, ok? Vamos experimentar, vamos ver funcionando? Então, rodando a apresentação, olha lá. Próximo slide, slide anterior, certo? Estão vendo? As transições dos botões de ação? Muito bem. Vamos voltar para o menu? Então, voltando para o menu. Certo? Voltou para o menu. Muito bem. Ok. Então, agora o que está faltando para a gente conseguir finalizar essa parte da atividade? Nós vamos colocar hiperlink em cima dessas imagens. Naquela atividade das receitas, nós fizemos hiperlink. O hiperlink é o quê? É um link que eu posso inserir em qualquer objeto, tá bom? Então, eu vou ligar o objeto a alguma outra coisa, podendo ser um site, podendo ser um documento que está salvo no computador, ou até mesmo uma parte do próprio documento que eu já estou mexendo.
que é o que a gente experimentou lá na receita, na atividade da receita. Tá bom? Nós faremos a mesma coisa aqui. Então, a atividade de hoje é para a gente recapitular, reforçar o conhecimento que a gente ganhou até a aula de hoje. Como a gente vai transformar essa imagem em botão? Inserir hiperlink, tá bom? Depois que eu inserir um hiperlink, o que vai acontecer? Ele vai transformar essa imagenzinha em um botão que vai me levar para onde? Para onde eu escolher que ele me leve. No caso dessa atividade, eu quero clicar nessa imagem para ele abrir esse slide, tá? Eu quero clicar nessa imagem para ele abrir esse slide. Então, nós vamos conectar essas imagens aos slides correspondentes a ela, certo? Vamos experimentar? Cliquei em cima da imagem, inserir hiperlink e ele vai abrir essa janelinha. Eu vou escolher a opção. Eu quero clicar na imagem, ele vai me levar para uma página da web? Não, não é esse caso. Eu quero criar um novo documento quando eu clicar na imagem? Também não. Eu quero abrir um endereço de e-mail, mandar por e-mail? Também não. Eu quero colocar neste documento. O link vai vir neste documento, tá? Então, nós vamos clicar nessa opção. Ok. A imagem é do Rei Leão. Então, eu vou escolher o slide do Rei Leão, que é o slide 2. Ele vai conectar a imagem que está no menu ao slide 2. Tá certo isso? Sim. Então, vamos dar um ok. A mesma coisa nós faremos com os outros. Cliquei em cima da imagem, inserir hiperlink. Ele já até marcou aqui que eu quero colocar neste documento. Muito bem. A Pequena Sereia. Olha lá. Então, é esse slide, está certo? Tarzan. Mesma coisa. Inserir hiperlink. Escolhi o slide do Tarzan. Ok. Transformei esses 3 em botão. Vamos fazer só mais um. O Toy Story, né? Toy Story. Ok. Muito bem. Ai, eu tô clicando em cima e não funciona. Por quê? Porque eu tenho que rodar a minha apresentação para funcionar, certo? Então, vou rodar a apresentação, vamos ver o que acontece. Ok, abrimos o nosso menu. O que aconteceram com essas imagens? Reparem no cursor do mouse. Aqui, permanece como imagem. Olha lá a setinha. Permanece como imagem. Nós não transformamos essa imagem em botão. As da fileira de baixo, só as de cima, não é? Então, aqui, ó, se eu passar para a imagem de cima, já virou a mãozinha, tá? A mãozinha indica que ali eu posso clicar e ele vai acontecer alguma coisa, vai me levar para algum lugar, tá bom? Então, os 4 primeiros, olha, transformei em botão, transformei em botão, transformei em botão e transformei em botão. Os de baixo, não. Reparem que não apareceu nada. Então, vamos experimentar esses botões que a gente acabou de criar. Dei um clique aqui no Rei Leão. Muito bem, me levou para o slide do Rei Leão. Vou voltar aqui para o menu utilizando meu botãozinho de ação. Voltei. Excelente. Agora vamos experimentar esse daqui, ó. Então, dei um clique na imagem da Pequena Sereia, ele tem que me levar para o slide da Pequena Sereia. Muito bem, funcionou. Aqui, vou voltar no botãozinho de ação para o menu. Agora vamos experimentar esse daqui do Tarzan. Então, a imagem já virou um botão. Funcionou também, muito bem. E o último, vamos experimentar agora o do Toy Story. A mesma coisa. Também transformei a imagem em botão. Dei um clique, apareceu o meu slide do Toy Story. Certo? Então, a aula de hoje é isso. Vocês vão fazer as transições, vocês vão colocar os botões de ação e vão inserir o hiperlink no menu. Tá bom? Então, transições, que são esses efeitos, tá? Vocês podem experimentar essas opções de configuração dos intervalos, mas não é obrigatório, tá bom? Não precisa deixar automático, pode deixar ao clicar mesmo, tá bom? Pode deixar sem som também, mas se quiser experimentar, é legal também. É legal sempre explorar a ferramenta, sempre é bom.
Feita essa parte da transição, vocês vão inserir os botões de ação, que estão lá no Inserir Formas, lá embaixo. Podem inserir em todos os slides a partir do slide 2. E no slide 1, vocês vão inserir o hiperlink, tá bom? Inserir hiperlink. Sempre tem que clicar no local que você quer inserir antes de escolher aqui o inserir hiperlink, porque se não tiver clicado, olha, não habilita a ferramenta, certo? Então, por hoje é só. Façam a atividade com muito capricho, com muito empenho, tá? Aqui embaixo vocês podem até trocar já para a atividade 10, porque na verdade é o complemento do que a gente já iniciou na atividade anterior, né, da 9. E vocês podem enviar para o meu e-mail, certo? Eu sei que vocês estão fazendo tudo com muito capricho. Continuem assim, tá? Estou recebendo as atividades, estou gostando muito dos resultados, certo? Então, por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula.